Olá! A Bíblia fala em Provérbios 18 e 21 que a vida e a morte estão no poder da língua. Você já pensou o quanto as nossas palavras elas podem se transformar em decretos ou em sentenças para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos? Nós temos uma grande responsabilidade quando nós liberamos palavras a nosso respeito e palavras a respeito daqueles a qual nós temos autoridade. Eu me lembro um fato, há uns 10 anos atrás, que aconteceu comigo e eu quero contar a você. Mais ou menos há 10 anos e pouco atrás, eu e meu esposo decidimos que nós teríamos um filho. Nós programamos esse filho. E eu me lembro que na época eu deixei de tomar anticoncepcional e tinha passado uns 2 meses e pouco, eu não tinha ficado grávida, mas estava tudo dentro da normalidade, né? Do período em que se espera um filho. E eu me lembro que eu estava orando e o Espírito Santo, senti no Espírito Santo, no meu coração, que eu deveria retirar algumas palavras que eu havia lançado no mundo espiritual acerca dessa maternidade, acerca dessa gestação. E eu me lembrei que durante os 8 anos em que nós estávamos casados, em que as pessoas, porque a sociedade cobra, as pessoas perguntavam acerca do nosso filho que viria, eu sempre falava assim, não, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, porque eu tinha uma carreira e não estava nos meus planos, nem do meu esposo, que eu engravidasse logo. Então nós esperamos por esse tempo. Só que essa palavra, Deus me livre, eu falei centenas de vezes. E o Espírito Santo me levou a orar sobre isso para que eu retirasse aquelas palavras do mundo espiritual. Porque na verdade eu estava dizendo, né, Senhor, Deus me livre de uma maternidade, Deus me livre de um filho, Deus me livre de uma gestação. E eu pedi perdão a Deus, porque eu não tive sabedoria quando eu pronunciei elas no mundo espiritual. E eu também me lembro, há poucos anos atrás, em que meu filho Arthur, nosso filho mais novo, e ele tem asma, e eu me lembro que eu sempre dizia, nossa, o Arthur qualquer gripezinha ele já fica internado, qualquer gripezinha já dá crise de asma nele. E certo dia o Espírito Santo chamou minha atenção acerca disso e ele falou, olha, tudo que você está proferindo está se tornando realidade. E quando ele me lembrou a esse respeito, meu filho estava internado, eu estava com ele, estava cuidando dele. E Deus também me levou novamente a fazer essa oração para que eu retirasse aquelas sentenças e aquelas declarações que eu havia proferido no mundo espiritual. Então o que eu quero dizer para você nesse vídeo é que você e eu, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos a nosso respeito, se não condiz com a verdade da palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas e é muito normal quando a gente conversa, a gente ouvir, não, comigo não dá nada certo, eu não fui feita para casar, os meus casamentos nunca deram certo, o meu filho é assim mesmo, é um rebelde, minha filha ela é desse jeito aí que ela tá aí, e as pessoas vão proferindo maldições sobre a sua vida, e essas palavras, quando elas vão de confronto ao que a Bíblia diz a nosso respeito, elas são mentiras do diabo. E quando nós proferimos essas palavras, nós estamos concordando com essas mentiras, nós estamos assinando embaixo dizendo sim, isso é verdade. Então o que eu quero alertar você nesse vídeo curto é que nós venhamos cuidar, porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte, então é algo muito sério. Quando você proferir palavras a seu respeito, fale aquilo que a Bíblia diz sobre você, mesmo que isso no momento não seja real, não seja a sua realidade, mas você vai profetizar que mesmo que você esteja doente, pelas pisaduras de Jesus, você é sarado, você é curado, o seu estado atual não define o seu destino, a situação que você está passando hoje não define o que Deus diz a seu respeito. Então cuide, minha irmã, meu irmão, com as suas palavras proferidas, e se preciso for, peça perdão a Deus para que essas palavras sejam retiradas do mundo espiritual, porque elas são lançadas e elas podem germinar, essa semente pode germinar e se tornar realidade na sua vida. Então peça perdão a Deus assim como eu fiz um dia e retire tudo isso que você proferiu a seu respeito, que não é verdade, e fale a palavra de Deus a seu respeito. A Bíblia fala em Jeremias que os planos de Deus são bons e não são maus,
Os planos de Deus são de nos dar um futuro e uma esperança. A Bíblia fala muitas coisas a nosso respeito. Se as nossas palavras estiverem de acordo com aquilo que a Bíblia diz, daí sim nós seremos prósperos e sempre abençoados por Jesus. Agora, se as nossas palavras estiverem de acordo com a mentira do diabo, e infelizmente elas podem se tornar em decretos de morte sobre nós. Amém? Isso é apenas uma reflexão que eu quero que você pense a respeito e ore a Deus para que Ele ilumine o seu pensamento e a sua mente, para que você possa sempre da sua boca ser uma fonte de vida para declarar sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, que eles serão pessoas abençoadas, que eles serão homens de Deus, que a sua descendência será poderosa na terra, será cheia do Espírito Santo, porque assim como nós imaginamos na nossa alma, assim assim se torna, assim se cumpre. A palavra também diz em Provérbios, não me lembro agora o versículo. Amém? Deixo essa palavra para você e um grande abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.